Oi menina, tudo bem? Meu nome é Renata Schelles e você tá no canal Meninas na Costura. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho porque toda semana tem vídeo novo e você vai aprender peças maravilhosas. A peça de hoje é essa aqui. É uma nécessaire ou estojo masculino, mas você pode fazer também com tecido infantil ou feminino, serve para todo mundo. Vamos lá aprender essa peça? Para fazer essa peça, você vai precisar do molde que está aqui na descrição do vídeo. A gente vai cortar ele uma vez no curvim e uma vez no tricoline. Pode também usar tecido e manta ao invés do curvim, ou PVC também fica legal nessa peça. Vamos precisar de 35 centímetros mais ou menos de zíper, um cursor, uma alça, eu tô usando aqui a de couro montana, mas pode ser qualquer outra alça, pode fazer do próprio tecido também, e é opcional, caso não queira, não precisa usar. Vou usar também um acabamento pro zíper, que também é opcional, você pode fazer do jeito convencional ou usar o acabamento como eu vou ensinar. A medida dele é de 30 centímetros de largura por 7 de altura. O meu nem tá cortado na medida não, porque eu já tinha uma tira aqui, mas eu vou te ensinar como que coloca. Vamos lá fazer essa peça? A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar avesso do curvim com avesso do forro. E aí, a gente vai começar a costura pelo lado do forro. Já vamos começar aplicando o zíper. Eu vou vir aqui e vou colocar avesso do zíper com direito do forro. Vou arrumar bem direitinho, margem com margem, e vou passar uma costurinha de segurança aqui. Tô distribuindo a sobra do meu zíper para os dois lados, para ficar mais ou menos centralizado. Agora eu venho com o acabamentinho do zíper, aquela tirinha que a gente fez de 7 centímetros de largura. A minha tá sobrando aqui, mas eu vou cortar o excesso depois. Vou colocar, ó, a abertura dela pra cá. Eu vinquei no ferro ao meio e vou colocar a abertura dela pra margem aqui do zíper, onde a gente acabou de fazer a costura de segurança. Agora, eu vou fazer uma costura encostando a sapatilha aqui nos dentinhos do zíper. Se o seu pé for de máquina doméstica, você joga a sua agulha toda para a esquerda, para ficar um pouquinho mais próximo aqui dos dentinhos do zíper. Ou você pode usar o pé de zíper também. Agora eu vou vir, ó, e jogar esse acabamento pra cima. Dou uma vincadinha aqui com o dedo mesmo, pra ele ficar bem arrumadinho. E vou jogar, vou virar aqui a minha peça pro lado certo. Vou jogar esse acabamento pra cá, ó. Aqui a parte de trás tem que ficar bem liberada, não pode ficar perto dos dentinhos do zíper. E a parte da frente bem arrumadinha também. Se você estiver fazendo com tecido, essa parte aqui, você passa, que é a melhor coisa, porque aí ele vinca direitinho. Agora, se estiver fazendo com sintético, como eu tô fazendo, você vai precisar ir arrumando mesmo conforme for costurando. E agora eu venho e passo uma costurinha bem na beiradinha aqui, um pespontinho, e vou arrumando bem conforme eu for costurando. Para que fique bem certinho, eu dou uma emboladinha aqui e vou arrumando o acabamento e também a parte de trás. Não tem como eu te mostrar aqui, mas eu tô ajeitando a parte de trás também. E se você tá usando a máquina doméstica ou pé calcador da máquina industrial que não seja de teflon, ele vai deslizar tranquilamente, porque a gente está costurando em cima do tecido. A não ser que você faça esse acabamento também com sintético. Mas fora isso, ele vai deslizar tranquilo. Agora, eu vou destacar o zíper e vou fazer o mesmo passo a passo do outro lado aqui.
Agora a gente vai virar a peça pro lado do forro e vamos colocar o cursor. Eu vou passar o cursor uma vez para fechar o zíper e depois mais uma vez para deixar o cursor aqui no centro. Agora eu vou vir com cuidado para não abrir o zíper e vou desvirar a peça, deixando o forro separado da parte do corpo. Assim, ó, desse jeitinho aqui que vai ficar. Aí eu vou achatar ele, encontrando a parte do zíper com essa outra parte aqui que é o fundo. E vou arrumar também o forro aqui, pra ficar todo mundo achatadinho aqui. Vou colocar uns grampinhos e vou costurar com um pezinho de máquina. A gente vai costurar aqui e aqui, só isso. Agora eu vou cortar um pouquinho do excesso do meu zíper aqui, mas não gosto de cortar tudo, porque o zíper desfia muito. Só para não ficar muito volume. E por uma dessas aberturas, eu vou desvirar. Vou aproveitar aqui e abrir o meu zíper. Lembrando que se você estiver usando um cursor que seja daqueles com pingente, pode ser que ele trave um pouco. Então é legal que você já deixe aberto o seu zíper, antes de ter que fazer essa costura. Pode desvirar por qualquer buraquinho. Vou colocar ele assim, com a parte externa para fora mesmo. Agora eu vou vir aqui e fechar essas caixinhas de leite. Vou fechar assim para fora mesmo, porque a gente vai fazer o acabamento com a costura francesa. Então eu arrumo bem arrumadinho. Pode ser, ó, que sobre um pouquinho de forro. Vou colocar grampinho nas 4 caixinhas de leite e depois vou fechar com um pezinho de máquina. Tenta arrumar o máximo possível para que não fique com preguinha por dentro. Ó, eu tô puxando aqui o forro para ficar margem com margem do forro e do curvinho. Agora eu venho e fecho essas caixinhas de leite com pezinho de máquina. E para ficar mais fácil aqui de fechar, eu dou uma amassadinha, liberando bem aqui o espaço que eu preciso costurar agora. E a nossa necessaire já tá tomando forma. Agora, antes de desvirar ou de fazer qualquer corte, eu vou vir aqui por dentro para olhar se eu consegui costurar o forro junto do curvinho. Não foi só o curvinho e o forro tá solto. Porque aqui, nesse momento, ainda dá tempo da gente dar uma desmanchadinha e refazer a costura. Depois já fica mais complicado. Pronto, aqui tá tudo ok. Eu vou vir aqui, antes de desvirar a peça, para fazer a próxima costura, e vou cortar pela metade esse excesso aqui. Ah, então por que ao invés de fazer esse processo de cortar, eu já não costurei com uma margem menor? Porque aí fica muito mais difícil eu conseguir costurar os dois juntos, forro e a parte externa. Por isso que eu prefiro costurar com pé de máquina e depois cortar. Agora eu vou virar pro outro lado. Venho e arrumo bem os meus cantinhos, porque agora essa costura precisa ficar bem certinha. Aí eu vou vir, ó, arrumar bem e coloco o grampinho também.
Antes de fazer a costura, eu já venho aqui e encaixo a minha alça. Eu tenho que me atentar ao seguinte: a minha alça tem que ficar para o lado direito. Então eu vou encaixar ela aqui por dentro e o lado direito dela tem que ficar com o direito da minha peça. E você pode colocar em qualquer um dos dois lados, tá? Tanto o lado que vai fechar o cursor quanto que vai abrir. Eu gosto de quando o cursor tá fechado, ele fique na direção da alça. Então eu sempre coloco aqui, ó, onde não tem cursor, porque tá aberto. Então, ó, direito. Eu vou fazer esse movimento, ela vai ficar assim, ó, que eu vou colocar ela aqui e aqui, só que por dentro. Eu centralizo aqui, ó, nessa costura e encaixo até chegar lá no final. Eu tenho que sentir que ela chegou aqui. Vamos tentar ver se ela fica o mais retinha possível. Se a sua alça não for de couro montana, for uma alça mais molinha, de algodão, você pode encaixar ela na primeira costura, antes de fazer esse corte aqui, essa costura que a gente fez aqui por dentro. Dá super certo e fica até mais firme. Mas eu não faço isso com essa daqui porque ela é mais grossa. E aí a máquina vai ter dificuldade de costurar e vai ficar um volume muito esquisito ali dentro. Vou só ver se a minha alça tá certinho um lado com o outro. Parece que tá bem certinho, eu senti, não tem muito como ver, né? Então eu fui pelo tato mesmo. Agora eu vou vir aqui e vou passar outra costura, fechando a caixinha de leite agora e dando acabamento para a última costura que a gente fez. Nesse momento, eu gosto de fazer uma costura um pouquinho maior do que um pezinho de máquina, porque aí eu tenho certeza de que a costura anterior não vai aparecer. Pronto, agora a nossa peça tá prontinha, é só a gente desvirar e a gente vai ver que do outro lado a costura fica certinha e aqui fica o acabamento legal também, não precisa pôr viés. Eu gostei muito de fazer desse jeito, gosto bastante de fazer a costura francesa nessa peça. Eu acho que agiliza bastante e também deixa um acabamento bonito. Se você tá se perguntando que linha eu tô usando a linha comum, porque eu não fiz pesponto no curvinho. Mas geralmente quem costura sintético usa a linha de poliamida. Mas nesse caso eu usei a linha comum mesmo de poliéster que a gente já usa para outras coisas. E assim ficou a nossa peça. Tá prontinha. E assim ficou a nossa peça. Eu gosto muito dela porque ela não é muito grande, mas cabe muita coisa mesmo aqui dentro. Serve tanto como necessaire, como estojo, você vai decidir aí o que você quer fazer com esse molde. Eu gosto muito da alcinha, é muito útil, porque você pode pendurar nos lugares, para carregar também fica mais fácil. Às vezes, né, como eu fiz aqui na proposta masculina, a pessoa vai colocar escova de dente, essas coisas para levar para o trabalho, então fica legal para a pessoa carregar. E é isso, muito obrigada por ter ficado até o final do vídeo. Deixa o seu like, porque assim o YouTube entende que você gosta do meu conteúdo e comenta aqui o que você achou dessa peça. Um beijo e até a próxima!